a graça de Deus na vida nossa. As bênçãos do Senhor, como ela pode nos alcançar e fazermos felizes. Está entrando Aleluias, glória a Deus. Vamos repetir mais uma vez? Tivemos um problema na transmissão, mas voltamos ao vivo, graças a Deus, para a glória de Deus. Hoje a palavra, a obediência desfaz o caos. Deuteronômio capítulo 28, versículo de 1 a 2. A palavra de Deus diz assim, meu irmão, para mim e para você. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, ó Senhor, teu Deus, te exaltará sobre toda a terra, sobre toda a nação. Aleluia. E todas essas bênçãos, todas, irmãos, todas essas bênçãos virão sobre ti e alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Aleluia. A obediência desfaz o caos. Você tem obedecido à voz de Deus? Você tem seguido os mandamentos do Senhor? Você tem buscado a face do Senhor? Assim diz o Senhor essa manhã, para mim e para você. Vamos orar? Pai Santo Poderoso, debaixo dessa palavra eu peço perdão dos meus pecados, meus erros, Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça, que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada ouvinte, por cada pessoa que escutar essa palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, que é a obediência que nós vamos ter a partir de hoje, se formos desobedecidos, nós vamos aprender a ser obediente à tua palavra, para desfazer todos os caos em nossas vidas. Essa oração que eu faço, crendo na vitória do irmão e da irmã, em nome de Jesus. Você poderia dizer amém? Glória a Deus. A obediência desfaz o caos. Deus, ele é um Deus de ordem, não é de bagunça. Onde há bagunça, Deus não está naquele negócio. Deus é um Deus da sua vontade. Prevalece para o Senhor a vontade de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E a gente só vai obedecer a Deus e estar debaixo da obediência a Deus através desta palavra. A palavra de Deus é a bússola para nós obedecermos a Deus. Porque a palavra de Deus vai nos trazer estrutura em nossas vidas. A palavra de Deus vai trazer paz em nossa casa, paz no nosso trabalho. E você vai passar a ter um propósito mais na sua vida, porque você está debaixo da obediência do Senhor, debaixo da palavra de Deus. Mesmo em lugares que não há, onde há, em lugares que há confusão, mas você está obediente a Deus. Ou em lugares que há destruição, brigas, lugares onde estão as pessoas desesperadas. Não é muito difícil, em vários lugares tem pessoas desesperadas, casas desesperadas, lares desesperados. Obedecer, meu irmão, não é apenas seguir regras, mandamentos, não, mas alinhar-se com a sabedoria de Deus, que vai organizar a sua vida. O caos que está na sua vida, esse caos que nasce, ele nasce através da desobediência, que significa o quê? A desobediência significa uma rebelião contra Deus. O caos, ele nos traz falta de paz, a gente não tem sossego em nossas vidas, nada está bom, nada está certo, sempre a gente está tendo desavença com as pessoas. O caos, ele nos traz desordem moral, você fica sem moral, fica uma pessoa mal vista. O caos, ele traz consequência na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, destrutivas. Geralmente entra na história como na história humana, através da rebelião com Deus. Quem foi o primeiro rebelde contra Deus? Foi Satanás. Satanás se rebelou contra Deus, querendo ser Deus, e se rebelou contra Deus. Então, quando a gente entra com esse processo de rebeldia na nossa vida, nós estamos com um princípio satânico em nossas vidas. Nós vamos repreender esse princípio satânico,
que nós podemos ter em nossas vidas. A obediência vai restaurar essa ordem na sua casa, na sua família, na sua vida. A obediência, ela funciona como um reordenador de vida. E a única obediência que nós temos que ter é da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como eu disse para você, ela é uma bússola, ela vai nos dar direção. A palavra de Deus vai nos trazer paz completa. Quando lemos a palavra de Deus, a paz ela chega. A gente vive uma vida com integridade. Somos pessoas mais íntegras. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? Vimos lá na criação, em Gênesis capítulo 1, na santa palavra de Deus, Deus, através da sua palavra, só disse uma palavra: haja luz. Assim diz Deus. E o caos que era a terra se transformou um cosmos em ordem. Apenas a palavra de Deus deixou o caos que era a terra em ordem. Noé e a sua arca. A obediência de Noé em construir aquela arca, aquela imensa arca, o salvou do caos, que significava o quê? O dilúvio. Vem à memória Josué e as muralhas. A obediência de Josué é detalhada, rodear Jericó. Ele foi obediente à palavra de Deus. Ele foi obediente a Deus. Aquela obediência desfez um obstáculo que era praticamente impossível, derrubar as muralhas. Pois Josué venceu aquele caos. E nós temos o maior exemplo de obediência, que é Jesus. O exemplo máximo de obediência a Deus, obediência à palavra, obediência ao Pai, que desfez o caos de toda a humanidade, de todos os nossos pecados, através do seu sacrifício. Ele foi obediente até a morte. Hoje nós estamos salvos pela essa obediência de Cristo com o Pai Celestial. Meu irmão, por que a obediência desfaz o caos? Deus lança essa pergunta para mim e para você. Obedecer significa crer que o caminho de Deus é melhor que qualquer outro caminho nesse mundo. Mesmo que nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, à nossa vida. Quando nós agimos conforme o plano divino de Deus, quando nós entramos em sequência a esta palavra, paramos de lutar com nós mesmos e com as pessoas. Paramos de lutar contra a correnteza. A obediência coloca as pessoas sob a total, eu disse total, proteção divina e todo o cuidado de Deus. Deus vai nos prevenir de novos infortúnios, novos problemas que possam ocorrer na nossa vida. Hoje Deus fala para mim e para você: a obediência desfaz o caos. Você poderia receber essa palavra? A palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 1, ela é bem clara. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês têm que estar dispostos a largar as coisas do mundo e a obedecer a Deus. Sabe o que Deus promete para você, servo de Deus? Comerão o melhor fruto dessa terra. Em João capítulo 14, versículo 21, Deus retorna a falar: aqueles que têm os meus mandamentos, que é esta palavra, os meus mandamentos, que é a palavra de Deus, e obedece, este é os que Deus ama. Obedeça ao Senhor, as mãos e os olhos de Deus estão sobre você. Isaías capítulo 45, versículo 18. Deus fala: o Senhor não o criou. O Senhor não o criou aqui nessa terra para ser caos, para sofrer, para chorar, para sentir dor, para ficar aflito, para ficar desesperado, mas para ser habitada com abundância. Receba essa palavra em nome de Jesus. A obediência desfaz o caos. Querido irmão, o caos é um resultado de viver longe da vontade de Deus. Por isso, muitas das vezes, as pessoas vivem em caos.
E a obediência traz a presença e a direção de Deus, rodeando todas as áreas em nossas vidas, da nossa família, da nossa casa. Problemas nós vamos ter, mas quando nós estamos obedientes, a área das nossas vidas são protegidas pela presença do Espírito Santo de Deus. A obediência desfaz todos os caos da sua vida. Você poderia receber essa palavra? Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 que nós lemos. A palavra de Deus é bem clara. Se ouvires a voz do Senhor Deus, que é através da sua palavra, se você der ouvido a essa palavra, tendo cuidado, muito cuidado, irmão, para guardar todos os seus mandamentos. Hoje Deus pede para você guardar os seus mandamentos. Hoje Deus pede para você pedir perdão dos seus pecados. O Senhor, teu Deus, te exaltará. Ele te levantará, meu irmão. Ele recuperará todas as suas percas sobre todas as nações da terra. É sobre todos os lugares aonde você for, aonde você ficar. Deus vai te exaltar. Porque a obediência desfaz o caos na sua vida. Querido irmão, vivemos num mundo onde os caos parecem reinar. Tudo que é errado dá certo. E tudo que está certo está errado. Esse é o mundo que vivemos. Lares são destruídos. Mentes andam, pessoas ansiosas nessa terra. Jovens não sabem para que lado vai na vida. Não tem opção neste mundo. Hoje, dentro das igrejas, as igrejas estão divididas com dois pensamentos. Ninguém quer obedecer às ordens da palavra de Deus dentro das igrejas. Quer fazer do jeito que quer, do jeito que acha que está certo. Vimos corações em tumultos. O caos não é apenas externo. Muitas vezes ele é um reflexo de uma vida sem alicerce. A obediência, irmão, vai desfazer todos os caos da sua vida. A única boa notícia que nós temos da obediência a Deus é a chave que reorganiza a nossa existência. Pegue a chave do Senhor. Pegue a chave da obediência agora. Na igreja e na vida, fazer do jeito errado vai nos trazer caos. Talvez você está não obedecendo a Deus. Por isso que você vive esse caos. Essa vida machucada na sua vida. Vamos fazer agora do jeito de Deus. Para conseguirmos fazer do jeito de Deus, precisamos ter um coração descongelado e ser obediente a Deus. Porque isso vai nos trazer ordem em nossas vidas. A palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Eu tirei 3 pontos. Que a obediência desfaz o caos. O primeiro ponto que nós vamos levar para o nosso coração. A obediência é ouvir e praticar a voz de Deus. Se você ouviu a palavra de Deus, você vai praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus. O que vai acontecer? Vai ser o fim da confusão da sua vida. Vai ser o fim do caos da sua vida. No hebraico, a palavra para ouvir é chamar, que significa escutar, com o propósito de obedecer. Então nós temos que ler a palavra e praticar e obedecer a palavra. Não se trata de uma informação, mas uma transformação de vida. Nós temos que nos transformar através da palavra de Deus. Mesmo você que é crente, mesmo você que se diz cristão, mesmo você que está com a Bíblia para baixo para cima, você tem que se transformar através da palavra de Deus. O caos se instala quando somos apenas ouvintes dessa palavra e não somos praticantes. Muito bonito, tudo bom, mas não pratica, não quer obedecer, não quer ter mudança de vida. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, Tiago nos adverte, meu irmão, sedes cumpridor da palavra e não somente ouvir, enganamos a vós mesmo. O nosso coração é enganoso, irmão. Talvez nós estamos enganando a nós mesmos. Imagine
paciente que vai ao médico, ouve o diagnóstico e recebe a receita do médico, mas ignora tudo e continua agindo como antes. O caos daquela doença persistirá na vida daquela mulher. Assim é aquele que só ouve as palavras de Deus no domingo. Senta, ouve a palavra de Deus, mas não vive essa palavra. Mas vive como um mundo durante a semana inteira. É a mesma pessoa. O caos vai chegar na casa dessa pessoa. O caos vai chegar nessa pessoa. A desobediência gera um curto circuito espiritual nessa pessoa. Em João, capítulo 14, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos e o guarda. Você tem que ter os mandamentos do Senhor e o guardar. Este é o que ama a Deus. É aquele que me ama será amado pelo Pai. E eu amarei e me manifestarei dele. As coisas do Senhor se manifestará nas pessoas que obedecem a palavra de Deus. A igreja não pode ser um clube de ouvinte, mas um exército praticante da palavra de Deus. Quando obedecemos à confusão doutrinária que está acontecendo dentro da casa de Deus, e a frieza espiritual dão lugar a um propósito divino do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. O primeiro ponto, obedecer e ouvir e praticar, meu irmão, a voz de Deus. Primeiro ponto. Obediência desfaz o caos. O segundo ponto, obediência é seguir as instruções, mas com precisão. O segundo ponto é a obediência é seguir. O segundo ponto é seguir as instruções que a palavra está falando para a gente, com precisão. É ter ordem no projeto de Deus em nossas vidas. Nós temos que viver em ordem. Deuteronômio 28:1 diz: tendo cuidado de guardar cuidado de guardar todos os mandamentos. A obediência parcial ainda é desobediência a Deus. Só obedecer a algumas coisas é um perigo. Relembrando os irmãos, a vida do rei Saul, pessoa que poderia escolher o que obedecer, o que fazer. Isso para Saul custou o seu reinado. Saul morreu, perdeu o seu reinado por não obedecer a Deus por completo. A precisão da obediência de Noé salvou Noé e toda a sua família. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22, a palavra de Deus é bem clara: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus te ordenava. Faça tudo o que Deus te ordena. Obedeça a Deus, porque a obediência desfaz o caos. Aleluia. Assim como na construção de uma ponte. Hoje a gente vê uma construção de uma ponte, como nós vemos aqui em Governador Valadares, no Vila Isa. Estão sendo construída uma ponte. 1 milímetro, um erro, pode levar a um colapso aquela ponte. É a mesma coisa da palavra de Deus. Um desvio mínimo da palavra pode nos levar a um naufrágio. Nós vamos ficar naufragados espiritualmente. Noé construiu a arca no seco, durante décadas, sem ver um sinal de chuva. Ele creu na palavra de Deus. Ele obedeceu exatamente. E quando o dilúvio veio, o que significa o dilúvio? É o caos na vida de Noé. Noé estava seguro, porque ele estava sendo obediente. Por quê? A obediência desfaz o caos. Filipenses capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo que obediente até a morte de cruz. Esse é Jesus. Jesus foi obediente até a morte de cruz. A igreja não podemos negociar de jeito nenhum. Não negocie da igreja. Mesmo se o seu pastor, a sua liderança mandar você negociar a palavra de Deus, é isso aqui, ó. Seja obediência à palavra de Deus.
Porque a verdade é a palavra de Deus. Não podemos negociar a verdade para agradar as pessoas, agradar a cultura, agradar a igreja, agradar o pastor, agradar a liderança. Não podemos negociar. Obedecer exatamente às Escrituras, a palavra de Deus. Quem você obedece? A Deus. A palavra de Deus. É ela que vai manter a igreja firme no meio desse caos moral que é o mundo. Muitos estão deixando o mundo entrar dentro da igreja. Por isso que as igrejas hoje, nós vivem nesse caos. O segundo ponto que nós aprendemos, a obediência é seguir as instruções com precisão. Cuidado para você obedecer sem precisão. Que isso pode te levar você aos caos. A obediência desfaz o caos. E para finalizar, terceiro ponto dessa palavra maravilhosa. A obediência atrai, vai te atrair, meu irmão. A sua obediência vai atrair a exaltação de Deus. Que significa a vitória sobre o caos. Deus promete exaltação. O Senhor, teu Deus, te exaltará. Assim diz a palavra. Em Deuteronômio capítulo 28. Ele te exaltará. Não se trata apenas de um sucesso material, de jeito nenhum, mas de ser colocado num lugar seguro, uma proteção de vida, acima dessa confusão que está nesse mundo, que está atingindo as nossas igrejas. A obediência não vai evitar os problemas, mas vai garantir a presença e o livramento de Deus no meio desses problemas, no meio da sua vida, no meio da sua casa. A presença de Deus vai estar se você for obediente a Deus. A obediência desfaz o caos. José, lá no Egito, mesmo vendido como escravo, sem valor para os seus irmãos, José permaneceu fiel. Mesmo você sendo escutado, jogado de escanteio pelos seus irmãos, seja fiel a Deus. Faça comigo, José. A sua obediência, o seu caráter, mesmo no cárcere, ou mesmo nas tentações, o levou a ser exaltado como governador. Seja como José, obediente. Aonde seus irmãos viram caos, Deus viu preparo. Deus estava preparando José. A obediência de José transformou um cenário de caos em livramento para toda uma nação. A sua obediência vai fazer um livramento para todos os seus irmãos, para toda a sua família. Receba essa palavra. A obediência desfaz o caos. Tiago capítulo 4, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se humilhe a Deus. Não tem importância se você está tendo levantes, tem pessoas contra você, tem pessoas se levantando. Se humilhe ao Senhor. Sabe por quê? A palavra confirma para a gente: Ele vos exaltará. Não tema o caos ao seu redor. Não tema o que está acontecendo. A igreja que obedece é como aquele farol. Ilumina e ele é firme. A exaltação de Deus sobre nós e sobre o nosso testemunho, mesmo em tempos difíceis. Deus, nosso Senhor Jesus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Creia nisso. Creia nesse terceiro ponto. A obediência vai atrair a exaltação de Deus na sua vida. A obediência desfaz o caos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amados obreiros da casa de Deus, homens e mulheres de Deus, jovens, a nossa tarefa não é apenas manter essa igreja organizada, mas trabalhar no nosso homem interior, em nós mesmos, em nosso coração. O apóstolo Paulo orava para que os crentes fossem fortalecidos nos íntimos. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pela casa de Deus, vamos orar pelo nosso pastor, pela liderança que ele colocou lá naquela igreja, em nome de Jesus Cristo. Não vamos se levantar contra a obra de Deus. O legalismo controla o exterior da pessoa, mas a obediência verdadeira transforma esse coração.
Os corações vão ser transformados. O caos na obra de Deus muitas vezes vem quando queremos fazer a obra com as nossas próprias forças. Largue as suas forças. Você está se esforçando à toa. Você está se desgastando à toa. Porque nós negligenciamos. A obra de Deus é vencida em oração e a palavra de Deus. Sejamos obreiros aprovados pelo Senhor, que maneje bem essa palavra, essa verdade. Que vamos construir com ouro, prata e pedras preciosas, assim diz a palavra, não mais como palha. A obediência desfaz o caos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, assim diz o Senhor para mim e para você, seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. O Senhor, você não está perdendo nada, você só está ganhando. A mão e os olhos do Senhor está sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. A obediência desfaz o caos. Por fim, meu irmão, a maior obediência que desfaz o caos eterno é crer em Jesus Cristo. Você crê em Jesus? Você fecha os olhos e tem certeza que Jesus está te protegendo, está te guardando? O caos do pecado nos separa de Deus. Mas a obediência da fé nos reconcilia a Deus. Peça perdão dos seus pecados. Reconcilie ao Senhor agora, neste momento. Você não pode ser salvo, meu irmão, pelas suas obras. Não adianta você ser bonzinho, não adianta você fazer o bem para as pessoas. Você não é salvo por esse motivo. Mas a prova é que você é salvo. É a obediência que vem da sua fé agora. Tenha fé. A obediência desfaz o caos. Romanos capítulo 10, versículo 9, para dizer assim: se confessares, agora você vai ser salvo. Com a sua boca, que o Senhor Jesus, e crê em seu coração, tem que estar estendendo dentro do seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É simples, se tornou simples. Esse caos seu vai acabar. Você será salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A obediência desfaz o caos. Se o caos tomou conta do seu coração, você está sofrendo, está deprimido, está com ansiedade, está com desavença com a sua família, no seu trabalho, está com problema. Hoje, Jesus oferece essa paz. Essa paz que excede todo o nosso entendimento. Eu queria dizer para você, meu irmão, que está me escutando agora, entregue a Ele toda a sua obediência a Cristo. Deus não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer, o que aconteceu. Deus não está interessado no seu passado. Deus quer você agora. Entregue essa obediência a Ele. Porque a obediência que você tem vai te salvar. Eu queria, essa tarde maravilhosa, que o Senhor me propôs essa palavra maravilhosa. Queria orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu ministério, que Deus tem colocado na sua vida para você fazer, e você sendo obediente, porque a obediência desfaz o caos. Vamos orar? Pai Santo, poderoso, Cristo de Israel, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. A obediência já está desfazendo o caos em nossas vidas, porque nós vamos ser obedientes à Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a vida do Teu irmão, da Tua irmã, do Teu servo, do Teu obreiro, da Tua obreira. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifica e purifica a vida do irmão. Que todo o caos, tudo de ruim, toda ansiedade, toda depressão, todo disse-me-disse, está sendo derrubado agora em nome de Jesus Cristo, que eu creio nessa palavra, porque a obediência desfaz o caos. Receba a graça e o poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus continue abençoando esse dia maravilhoso. Vá à casa do Senhor, busque a presença de Deus na sua vida. Nem só dentro da igreja, mas dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Pregue o Evangelho. Ide e pregar o Evangelho para toda criatura.
batizando em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus.